tratar então sobre advérbio. Ele é uma das 10 classes de palavras, tá? As classes de palavras dentro da gramática ficam naquela parte que trata sobre morfologia. Então, a gramática, basicamente, ela é dividida em 3 partes: fonologia, morfologia, sintaxe, né? Tem uma quarta parte também, né, que trata de semântica. E hoje nós vamos estudar uma dessas 10 classes, que é o advérbio. Então, a gente viu durante esse ano, fizemos revisão do substantivo, vimos um pouco sobre adjetivo, trabalhamos no último bimestre sobre verbos, tá? E dessa vez vamos tratar sobre advérbio. Vimos também os pronomes, né? Então, os advérbios, eles modificam o sentido do verbo, de um adjetivo ou também de outro advérbio. E hoje, nessa aula, vamos tratar sobre a função e a classificação desse advérbio. O que é advérbio, qual a sua função e como ele se classifica, ok? Parece que tem alguém tentando entrar na aula. Deixa eu verificar aqui só um momento. É o Lian. Seja bem-vindo. Você que entrou agora na aula, tá? A gente está trabalhando aí o tema advérbio. Deixa eu ver aqui se vocês conseguem visualizar. Todo mundo está vendo direitinho aí? Então, vamos lá. Advérbio, como eu estava dizendo, é uma palavra invariável que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio, acrescentando ideia de intensidade, tempo, lugar, modo e outros. Então, quando esse conceito diz que o advérbio é invariável, significa que ele não varia. Ele não varia em gênero, ele não varia em número, tá? E que ele modifica o sentido de algumas outras classes de palavra. Portanto, se ele modifica o sentido do verbo, que é aquele que expressa a ação, do adjetivo, que é aquele que expressa a característica, e do próprio advérbio, nós temos que pensar que ele não está relacionado, por exemplo, ao substantivo dentro do contexto da oração. Então, quando nós estivermos estudando esse advérbio dentro do texto ou verificando se ele aparece dentro das orações, nós temos que pensar que ele nunca vai estar relacionado ao substantivo. Eu coloquei aí essa figura, espero que vocês tenham gostado. Quem sabe o nome desse desenho animado aqui, gente? Não é Lu... Ai, não. Tiny Toons, né? Ah, é Cartoons. Tiny Toons. Então, vamos lá. Aqui, eu coloquei para vocês esse quadrinho que está na página 166 do livro didático. Aqui fica melhor para você ver, porque está maior na tela, né? Nesse quadrinho, a gente tem o Snoopy e a Lucy, né? E o Snoopy está em cima da casinha dele, como ele sempre fica, né? E diante de uma máquina de datilografar. A máquina de datilografar, ela hoje ela está obsoleta, né? Nós não trabalhamos mais com ela, utilizamos hoje o teclado do computador, mas o quadrinho, ele tem essa máquina de datilografar aí, que você pode pensar que hoje seja o teclado do computador, tá? Então, esse quadrinho diz assim: querida namorada, sinto a sua falta de manhã, de tarde e de noite. Então, aqui a gente tem primeiro um vocativo, né? O vocativo é quando se chama uma pessoa. Então, quando ele diz querida namorada, vírgula, tem aí um vocativo. Depois, em seguida, vem um verbo, sinto, sentir, né? Sinto o quê? A sua falta. Aí você tem de manhã, você tem a preposição de, mais o substantivo manhã, depois de tarde e depois de noite. Então, a gente tem essa enumeração de palavras que indicam tempo, tá? Depois, ele diz assim no segundo quadrinho: isso é muito vago. A Lucy fala, né? Ela lê a cartinha que ele escreveu para a namorada dele e diz que isso é muito vago. Quando ela diz muito, ela não só está dizendo que é vago, como ela aumenta a intensidade desse vago, desse adjetivo, dessa vaguidão que a Lucy está falando, né? Ela está falando de uma vaguidão e ela está ampliando, né? Ela está intensificando essa vaguidão. Isso não só é vago, como é muito vago, tá?
E aí, no terceiro quadrinho, diz assim: ao escrever para uma garota, você precisa ser mais específico. E aí ele responde no quadro, ele escreve novamente, né? Ele reformula e escreve assim: sinto a sua falta às 8h15, às 11h45 e às 21h36. Então, o Snoopy entende que era para especificar os horários, quando na verdade a Lucy queria que ele dissesse como ele sente falta, né? Colocando esses detalhes na escrita, né? Ele deveria ter dito, segundo a Lucy, do que ele sente falta, não os detalhes do horário em que ele sente essa falta. Então, houve aí um problema de comunicação, tá? No primeiro quadrinho, quando eu tratei sobre os indicativos de tempo, de manhã, de tarde, de noite, formados por uma preposição mais um substantivo, eu mostrei para vocês as locuções adverbiais. O que são as locuções adverbiais? São um conjunto de palavras que indicam o advérbio, tá? Quando que ele sente a falta, tá? Então, essas locuções adverbiais de manhã, de tarde e de noite modificam o sentido do verbo sentir, porque indicam o tempo em que ele sentiu essa falta da namorada, ok? E já aqui, no segundo quadrinho, que está com o fundo azul, né, da cor do céu, a palavra muito intensifica o adjetivo vago, ok? Então, o advérbio, como eu expliquei para vocês, ele vai modificar o sentido do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio, nunca do substantivo. A seguir, nós temos mais exemplos. Ontem eu não estudei. Aqui, se eu dissesse apenas eu estudei, eu teria o sujeito eu e o verbo estudar, conjugado, né? Mas quando se acrescenta as palavras ontem e não, eu consigo modificar o tempo do verbo, tá? E também acrescentar essa ideia de negatividade, né? Aqui eu tenho ontem indicando o tempo em que eu estudei, o tempo em que a ação ocorreu, e tenho o não, que especifica em que circunstância ele estudou ou não, né? No caso aqui, a circunstância em que ele não estudou. Então, notem que os dois advérbios estão relacionados ao verbo estudei. Como diz aqui embaixo, os dois advérbios destacados modificam o verbo estudar. Ontem acrescenta a noção de tempo. Não indica a negação do processo verbal. Até aqui vocês estão conseguindo entender, gente? Alguma pergunta? Sim, professor. Conseguindo entender, professor. Maravilha. Então vamos continuar com mais exemplos. Todos esses exemplos que eu vou citar na aula de hoje estão na página 167 do livro didático, que vocês podem acompanhar aí na tela e até mesmo fazer anotações aí no caderno com lápis, tá? Caso seja necessário. Bom, o próximo exemplo diz assim: a mensagem é muito vaga. Então, vamos tirar essa palavra que está em destaque e pensar que eu poderia escrever a frase da seguinte maneira: a mensagem é vaga. Eu teria o sujeito, formado pelo artigo a, mais o substantivo mensagem, e depois desse sujeito eu tenho o predicado é vaga, né? Então, é o verbo ser, né? Lembra que eu expliquei nas aulas anteriores? Eu sou, tu és, ele é. Portanto, não esqueçam que o que é um verbo. No caso aí, é um verbo de ligação, tá? Que está ligando a característica ao sujeito, tá? Então, a mensagem ao sujeito. Vaga é uma característica que está relacionada ao sujeito à mensagem. Por isso que a gente pode chamar até esse adjetivo vaga de predicativo do sujeito à mensagem, porque ele vai ligado ao sujeito através de um verbo de ligação, que é o verbo é, tá? Então, quando eu acrescento muito, eu modifico o sentido desse adjetivo vaga. A mensagem não só é vaga, como ela é muito vaga. Então, eu estou utilizando aqui um advérbio de intensidade que modifica o sentido do adjetivo vaga. Então, aqui embaixo diz assim: o advérbio muito acrescenta informação
de intensidade ao adjetivo vaga, ok? Adiante, nós temos o próximo exemplo. Você escreve muito bem. Então, aqui, você, sujeito, escreve, e o resto que tem adiante é o predicado, tá? Então, escreve é o verbo, é a ação. E aqui nós temos um caso de 2 advérbios, como vocês podem verificar, tá? Um advérbio seguido do outro aqui. Mas as setas da explicação estão em lados opostos. Vamos verificar por quê. Nesse caso aqui, ele diz que a pessoa escreve bem, certo? Bem é um advérbio de modo, do modo como ele escreve. Portanto, o advérbio bem está relacionado ao verbo escreve. Já o advérbio muito, ele intensifica a característica de bem, dizendo que ele não só escreve bem, como ele escreve muito bem. Então, muito é um advérbio que modifica o sentido do advérbio bem nesta oração, ok? Próximo. Infelizmente, a vaga de estagiário já foi preenchida. Então, aqui, já no início da frase, nós temos a presença de um advérbio seguido de uma vírgula. Então, esse advérbio, ele é um adjetivo seguido de um sufixo mente. Então, ele começa com o prefixo in, que é um prefixo de negação, né? Então, tem a palavra base, né? Que é o radical dessa palavra é feliz. Então, feliz é um adjetivo, é uma característica. Se você acrescenta in, você tem aí um prefixo de negação. Se você acrescenta mente, você tem um sufixo. E, geralmente, os adjetivos terminados em mente são advérbios, ok? Então, infelizmente, a vaga de estagiário já foi preenchida. Aqui, pelo sentido da oração, você nota que tem uma pessoa que fala com outra que está procurando uma vaga para estagiar, mas que ela comunica que, infelizmente, essa vaga já não existe, porque ela já foi preenchida. Então, ela tem uma tristeza, né, em afirmar que essa vaga já não consta mais lá. Então, quando essa pessoa se dirige, ela utiliza este advérbio, que é um advérbio de modo, né? Isso, um advérbio de modo. Então, esse advérbio aqui, ele não está relacionado a uma palavra específica. Não está, por exemplo, relacionado ao verbo foi, mas sim a toda a oração. Por quê? Nesse caso, o advérbio, infelizmente, não modifica apenas o verbo ou outra palavra em particular, mas toda a oração, expressando o ponto de vista do falante diante do fato que ele relata, tá? Então, aqui, o advérbio não está relacionado especificamente a nenhuma palavra, por isso que você não tem uma seta aqui apontando. Ele está relacionado a todo o contexto desta oração, porque tem a ver com aquele que fala, com o emissor dessa mensagem em relação à segunda pessoa para a qual ele está emitindo essa mensagem, ok? Aqui nós temos, então, a tabela com a classificação dos advérbios. Veja bem, os advérbios, eles podem ser classificados em tempo, em lugar, em intensidade, afirmação, negação, dúvida, modo, ok? E além dos advérbios, nós temos também as locuções adverbiais, que são o conjunto de palavras que exercem o papel de advérbio. Eles têm a mesma função de advérbio, porém eles são compostos por outras classificações, por outras classes de palavras. Por exemplo, aqui, ó, à noite, você tem uma preposição mais um substantivo, certo? De manhã, a mesma coisa. Então, você tem outras classes de palavras que juntas formam uma locução adverbial e que vão exercer o papel de advérbio, certo? Então, gente, essa tabela eu vou colocar
na aula da quinta-feira, tá? Na quinta-feira, a gente tem aquela postagem de atividade na plataforma e eu vou solicitar que vocês, com muita responsabilidade, estudem a classificação dos advérbios. Gente, o aluno que vai para o 8º ano, ele tem a obrigação de saber todas as classes de palavras, sabe? Na ponta da língua. Então, é por isso que na quinta-feira, o exercício que eu vou deixar é para você estudar e memorizar essa tabela com a classificação dos advérbios, tá? Eu coloquei, além dessa, outras tabelinhas, tá? Para diversificar um pouco o seu estudo. Então, você vai fazer esse combinado comigo de que na quinta-feira você vai parar para estudar. Você tem um horário na quinta-feira das 10h09 até as 10h57 para ficar paradinho estudando essa classificação dos advérbios. Combinado, então? Pode ser? Sim. Então tá, eu vou contar que vocês vão realmente memorizar esses advérbios aí, tá bom? Vocês já estudaram substantivo, adjetivo, pronome, conjunção, interjeição. Eu acho que vocês já estudaram todas as classes de palavras. Acredito eu que esse ano a gente esteja só mesmo rememorando aquilo que vocês já devem ter estudado em outras séries. Então, basta agora você correr atrás, porque não tem como o professor abrir uma tampinha no seu cérebro e colocar a gramática lá dentro. É preciso que você pare alguns minutos para tentar memorizar isso aí, tá? Primeiro a gente tem que entender. Então, na aula você tem a explicação que o professor ministra, tá? Depois você, na sua casa, você tem que ler, reler, até você memorizar, e você tem um HD dentro do seu cérebro para guardar essas informações. No ano que vem, você vai precisar de tudo isso que você aprendeu nesse ano 2021, tá bom? Então, vamos fazer uma leitura dessa tabela, tá? E vocês vão perceber que os advérbios não são difíceis de entender porque eles têm significação. Veja bem, quando você fala de tempo, lugar, né, intensidade, não é difícil entender o significado dessas palavras. Então, isso facilita com que você aprenda. Então, veja bem, nós temos nos advérbios de tempo alguns exemplos aqui, ó. Ontem, hoje, amanhã, sempre, antes, depois, já, ainda, jamais, nunca, raramente, inicialmente. E depois você tem as locuções adverbiais também com valor de tempo, né? Que são à noite, de manhã, de vez em quando, em breve, às vezes, hoje em dia. Quem pode ler para mim os advérbios de lugar? Eu posso, professora. Lê pra gente bem alto, por favor. O de lugar, né? Isso. Os advérbios e as locuções, tá? Vamos lá? Aqui, ali, lá, aí, longe, fora, abaixo, acima, além, atrás, através, dentro, junto e perto. Locuções. À direita, à esquerda, de longe, por fora, em cima, por baixo, à distância e ao lado. Isso, você viu que aí tudo tem a ver com lugar, né? É como se você apontasse um lugar onde está algo, né? Ah, está aqui, está ali, então tem a ver com lugar. Então você vai lembrar, olha, se indica tempo, se indica lugar, eu sei que é advérbio, tá bom? É só você procurar o sentido lá dentro da oração e a qual palavra está relacionada. Porque às vezes, gente, tem palavras que parecem que são advérbios, mas são adjetivos relacionados ao substantivo. Isso a gente vai ver nas próximas atividades. Na aula que vem, a gente vai continuar tratando sobre advérbio e vocês vão perceber isso. Quem pode ler para mim os advérbios e as locuções adverbiais de intensidade, por favor? Eu posso? Pode. Intensidade. Bastante, bem, demais, muito, pouco, meio, completamente, apenas, menos e mais. Locução. Por completo, em excesso, de muito, em demasia. Demasia. Ou seja, demasia é exagerado, entendeu? Quando você faz algo em demasia, porque você exagerou, tá? Quero outra pessoa para ler os advérbios e as locuções adverbiais de negação. Eu. Posso ler? Pode? Pode começar. Pode começar. Negação. Sim. Aqui, ó.
Eu vou ler. Não, nem, nunca, tampouco, de modo nenhum, de forma alguma, de jeito nenhum. Então, qual é a diferença entre os advérbios e as locuções adverbiais, gente? Quem sabe? Os advérbios Porque têm só uma palavra, as locuções têm mais. De uma. Exatamente. Então, vamos lembrar isso, tá? Quando tem uma palavrinha só que modifica o verbo, um adjetivo ou outro advérbio, eu tenho o advérbio. Se tiver mais de uma palavra, ou seja, um conjunto de palavras, eu vou ter a locução adverbial. Mas esse conjunto de palavras ele tem que ter ideia de tempo, de lugar, de intensidade, de afirmação, negação, dúvida e modo, ok? E eu quero alguém que leia para mim, por favor, os advérbios de dúvida. Alguém se habilita? Eu quero ler. Vai lá. Possivelmente, provavelmente, talvez, porventura, quem sabe, por certo. E agora, para finalizar, o modo. Eu. Vai lá. Assim, depressa, bem, devagar, pior, melhor, mal e quase todos os terminados em mente. Como, por exemplo? Velozmente, suavemente, tranquilamente. Exato. E as locuções À, adverbiais de modo? à toa, à vontade, às pressas, a pé, às escondidas, por acaso, de cor. Exatamente. Então, na quinta-feira eu quero que vocês estudem essa tabela e outras, e podem até mesmo pesquisar. Vocês têm acesso à internet, de repente você tem uma gramática em casa, então eu quero que você estude essa classificação dos advérbios e tenha ela na ponta da língua, ok? Agora, vamos ver se você entendeu? Identifique os advérbios nestas orações que nós temos aqui e explique a ideia que eles acrescentam às frases. Então, juntamente com as meninas superpoderosas, eu quero que vocês coloquem todo esse poder que vocês têm nesse cérebro jovem de vocês para tentar identificar nessas orações aqui quais são os advérbios que estão presentes nelas, começando pela letra A, que diz assim: o aluno nunca veio aqui. Então, eu tenho o sujeito, o aluno, depois eu tenho o predicado, nunca veio aqui. Então, qual é o advérbio presente nessa oração? Nunca? É nunca, professora. Nunca. Nunca? Só nunca? O que mais? Tem mais E um aí. aqui? Professora, Aqui. Aqui. Muito bem. Nunca é advérbio de qual classificação? Negação. Negativo. Negação. Ligação. Peguei vocês, é tempo. Nunca veio aqui, tempo. E aqui? lugar. Lugar. Agora, me digam o seguinte, como é que vocês sabem que é advérbio? Ele está relacionado a qual palavra aí? Qual a classificação gramatical que ele está relacionado? Que essas duas palavras estão relacionadas? Tempo Porque aqui, e ó, o lugar. aluno, o sujeito, você tem o artigo e o substantivo, né? Então, nunca e aqui são advérbios. Eles estão relacionados a qual palavra? Veio. O nunca ao aqui. E o aqui, talvez. Pensa aí. Olha, tem o verbo veio aqui, né? Verbo vir, certo? Sim. Então, o aluno nunca veio. Quando ele veio? Nunca. Quando, né? Então, ele vai indicar o tempo do verbo. Quando? Nunca. E onde? Onde ele veio? Aqui. Então, esses dois advérbios, eles realmente se relacionam ao verbo veio. Entendeu? Eles modificam o sentido do verbo veio. Perceberam? Sim ou não? Sim. Sim, né? Então vamos pensar na letra B aqui. Vamos raciocinar aqui, ó. Nossa equipe jogou muito mal. Primeiro eu tenho que pensar onde está o sujeito. Qual é o sujeito dessa oração? Nossa equipe. Nossa equipe. Nossa equipe, tá? Agora, eu pergunto para você, por que essas duas palavras estão relacionadas ao sujeito? Porque você tem que pensar o seguinte, não é só o núcleo do sujeito, eu tenho que falar tudo que compõe esse sujeito. Então, nossa está relacionada à palavra equipe, então faz parte do sujeito. Agora, depois do sujeito, eu tenho o quê nessa oração aqui?
Jogou muito mal. Verbo. O predicado. O predicado, ele vem a partir do quê? Da ação Sujeito. do verbo. O sujeito, ele faz essa ação, correto? No caso aqui, ele está fazendo a ação de jogar, né? Então, tudo que vem depois do verbo é o predicado, certinho? Tá, Entendi. então eu já sei qual é o verbo. Qual é o verbo? Jogou. Jogou. Então, como ele jogou? Eu sempre tenho que fazer a pergunta para o verbo. Isso facilita a minha vida. Eu vou descobrir tudo. Eu vou descobrir quem é o advérbio, eu vou descobrir quem é o adjetivo, se eu fizer perguntas para o verbo. Então, como que ele jogou? Muito mal. Muito mal. Muito mal, Muito mal. certo? Então, quando eu digo jogou mal, eu tenho o modo desse verbo. De que modo ele jogou? Jogou mal. Então, eu tenho um advérbio de modo relacionado ao verbo jogou. E o muito, ele intensifica o verbo, ou o verbo jogou, ou o adjetivo mal? Ou o O advérbio adjetivo mal? mal. Mal. Advérbio mal, né? Então, muito indica o quê? Qual é a classificação do muito? Intensidade. Intensidade. Advérbio de intensidade. O advérbio de intensidade muito intensifica, né, a significação de outro advérbio, que é o advérbio mal. Então, mal está para jogou, enquanto muito está para mal. Por quê? Não é que ele jogou muito, é que ele jogou muito mal. Então, muito está relacionado à intensificação do advérbio mal, que é o modo como ele jogou. Então, veja que cada palavra está relacionada à outra, certo? Então, vamos lá, de novo. Jogou está relacionado ao modo como ele jogou. Jogou mal. Então, quando eu acrescento muito, muito é um advérbio de intensidade que está relacionado ao advérbio mal, que é o modo como ele jogou. Muito mal. Ok? Então, uma questão é eu dizer que ele jogou muito. Jogou muito, eu estaria aumentando a quantidade que ele jogou. Quando eu digo muito mal, eu estou intensificando aquilo que caracteriza o modo como ele jogou, certo? Porque quando eu digo mal, é o modo que ele jogou. E quando eu digo muito mal, eu intensifico, foi muito mal. Não foi pouco, não, foi muito. Entendeu? Ou tá muito complicado de entender? Entendi, eu acho. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa Deixa eu fazer a setinha aqui para facilitar. Espera aí. Deixa eu escrever aqui, ó. Ó, jogou está relacionado a mal, porque é o modo como ele jogou. Mal. Tá? Uma coisa é você jogar muito, certo? Ou seja, você passou horas jogando. Outra coisa é você jogar mal. Ele jogou mal. Ele fez um péssimo jogo. Agora, esse muito aqui, ó, tá relacionado ao mal. Porque não foi só mal que ele jogou muito mal. Então, esse advérbio está modificando esse outro advérbio de modo aqui. Então, mal é advérbio de modo e muito é advérbio de intensidade. Numa outra oração, esse mal, se ele tivesse relacionado, por exemplo, a um substantivo, por exemplo, fulano é mal. Aí seria outra característica também, tá? Porque, em vez de ser adjetivo, ele seria, aliás, ao invés de ser advérbio, ele seria adjetivo. Deixa eu tentar escrever aqui. Peraí. Não dá para escrever digitando, né? Eu tenho que passar vergonha de escrever aqui e vocês verem essa letra. Peraí. Por exemplo, fulano. A letra de prezinho aqui. Nem no prezinho as crianças escrevem desse jeito, mas vamos lá passar esse vexame. Fulano. Olha esse A. Tá parecendo aquele joguinho que os bonecos são todos quadrados. Como é que é o nome, gente? Minecraft. Olha esse A aqui, pelo amor de Deus, que vergonha. Não tá parecendo Minecraft? Ó, fulano é... Jesus amado, que vergonha essa letra. Mal. Vai sair. Calma aí. Professora, eu lembrei de uma vez... Daqui a 2 anos eu termino de escrever, tá? Olha, aprendi a escrever. Nada, eu fiz mais. Olha aqui, gente. Fulano é mal.
Aqui, o que acontece? Eu poderia dizer fulano é mal ou fulano é bom. Entendeu? Seria o contrário de bom. De mal, aliás. Fulano é bom. O que acontece aqui? Nesse caso, a palavra mal, ela não é advérbio. Não é o modo como fulano é. Entendeu? Isso aqui é o que o fulano é, a característica dele. Aqui eu tenho o predicativo do sujeito fulano. Fulano é mal. Aqui é um verbo de ligação. Então, veja que aqui é adjetivo. Enquanto nessa oração que a gente está estudando, mal está modificando. Deixa eu pensar aqui. É adjetivo aqui também, gente. Não. É advérbio. Jogou mal, né? É o modo como ele jogou. Como mal, é que eu fiz a seta do lado errado. Essa seta tem que vir para cá, ó. Eu fiz errado. É o modo como ele jogou, certo? E muito é a intensidade do advérbio mal, ok? É isso mesmo, tá certo. Então, aqui, esse mal é adjetivo, porque caracteriza o sujeito fulano, enquanto esse mal é advérbio de modo, porque modifica o sentido do verbo jogou. Deu para entender agora? Que a mesma palavra pode ter classificações gramaticais diferentes, dependendo do contexto da oração, então você não pode se confundir com isso aí. Você tem que ver a qual palavra que ela está relacionada. Vamos para a terceira, então, aqui, ó. Ontem, fizemos um passeio ao museu. Tem advérbio aí? Ontem. Advérbio de? Tempo. Tempo. Facinho, né? O restante a gente não tem mais. Fizemos, tem um sujeito aqui, né? Um sujeito oculto, né? Nós fizemos um passeio ao museu. Então, aqui a gente não tem mais nenhum advérbio. Letra D. Voltamos tarde do passeio. E aqui? Tarde. Tarde. Tarde está relacionado a qual palavra? É só você fazer a pergunta para o verbo, né? Voltamos. Quando voltamos? Tarde. Então, se você faz a pergunta para o verbo, você tem aí a resposta, que é o advérbio de Tempo. Tempo. Muito bem. E na letra E? O homem é o que aqui nessa oração? Sujeito. Sujeito. É de quem eu estou falando, né? O homem Sim. faz o quê? Caminhar. O homem caminhava devagar. Então, qual é a classificação de caminhava? Devagar. Qual a classificação de caminhava? Classe gramatical? Modo. Adjetivo? Verbo. É o que o sujeito faz. É a ação do sujeito. O que o homem faz? Ele caminhava. O que ele fazia? Ele caminhava. Então, isso é a ação que o sujeito realiza nessa oração. Agora, de que modo que ele caminhava? Devagar. Devagar. Então, devagar é o modo como o homem caminha. Então, qual é o advérbio aqui? Devagar. Devagar é advérbio de Modo. 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 Ok, muito bem. Agora, as meninas são muito simpáticas. Como que a gente faz para analisar essa oração aqui? Primeiro separa o sujeito, Primeiro, as a gente meninas. identifica o sujeito, as meninas. Muito bem. Depois do sujeito vem o quê? Verbo. O predicado junto com o verbo, né? Qual é o verbo aqui? São. Muito bem. O verbo são. Então, as meninas, elas são simpáticas, certo? É a característica do sujeito, as meninas. Elas são simpáticas. Simpáticas é o quê? Intensidade. Não, simpática. Calma aí. Adjetivo. Adjetivo. Por que é adjetivo? Porque é uma Uma característica característica das delas. Isso, porque caracteriza o sujeito, certo? Muito bem. O sujeito, as meninas. Agora, o que a gente tem para analisar aqui? O advérbio de intensidade muito. O advérbio. Muito, O professor. advérbio muito está intensificando o quê? As meninas ou Simpática. o adjetivo simpática? Adjetivo. Empate. Então, não está intensificando o sujeito meninas, mas sim o adjetivo Simpática. simpáticas. Simpática. Então, muito é advérbio de intensidade
que modifica o sentido do adjetivo simpáticas. Elas não só são simpáticas, como elas são muito simpáticas. Então, eu intensifico, né? Vamos dizer assim, praticamente a quantidade de simpatia que as meninas têm, ok? Tranquilo? Ok. Maravilha. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei o exercício do livro didático, tá? Ele está na página 169, você pode abrir seu livro aí para acompanhar e eu coloquei aqui na tela para facilitar também, tá bom? Então, estejam aí com lápis, anotem no seu caderno, nós vamos fazer juntos agora. Não precisa entregar essa atividade, por quê? Porque esta é uma aula síncrona, em que você participa e a gente faz o exercício juntos aqui. Então, não vai precisar entregar esse exercício, porque você já vai estar na aula fazendo comigo. Tudo bem? Sim. Vamos lá, então. Quem pode ler para mim esse texto da questão 4? Eu posso? Pode, bem alto. As tribos celtas foram as primeiras a utilizar o ferro, e faziam isso muito bem. Foram encontrados magníficos caldeirões, joias, espadas, jarras e armaduras que os celtas forjaram, fundiram e decoraram há milhares de anos. Alguns estavam nos túmulos de seus príncipes e princesas. Os celtas deviam acreditar, portanto, que seus nobres precisavam de riquezas e armas após a morte. Outras relíquias foram pescadas do fundo de lagos. Talvez eles considerassem sagrados estes lagos e oferecessem a eles seus melhores ornamentos. Pode ter sido por isso que Arthur obteve sua espada da Senhora do Lago. Ela estava apenas jogando uma delas de volta. Muito bem. Esse é um texto, né, que trata das lendas do rei Arthur. Quem ainda não leu, quem ainda não assistiu o filme, eu recomendo, é bem interessante, tá? Então, aqui fala, né, que os celtas, eles fabricavam com ferro, né, as suas armas e outras coisas que eles precisavam. E aí que fala que jogavam no lago, né? E tinha essa senhora do lago que entregava essa espada, né? E aí, quando ele fala, né, que eles carregavam suas riquezas mesmo após a morte, tem uma expressão, né, que se fala que quando a pessoa morrer não vai levar nada, né? E tem muito a ver com isso. Na letra A diz assim: que vestígios históricos revelam o amplo uso do ferro pelos celtas? Então, quais são os vestígios que nós verificamos aí nesse pequeno trecho de texto? Caldeirões, joias, espadas, Caldeirões, armaduras. Isso mesmo, esses utensílios, essas peças, né, de ferro que eram encontrados armadura. nos túmulos dos nobres e também nesses lagos das regiões onde esse povo vivia, né? E na letra B, no trecho, e faziam isso muito bem. O que vocês lembram quando fala muito e bem? Vai pensando aí. O advérbio muito intensifica o sentido de bem. Bem. Que é o advérbio de Intensidade. modo. Bem é modo, tá? Desculpa. Aí ele pede assim, ó, reescreva o trecho empregando um único advérbio que transmita a mesma ideia. Ou seja, você tem dois advérbios aí e você vai ter que escrever uma frase que tem uma palavra só que expressa a ideia dessas duas palavras juntas, né? Então, Fazer isso perfeitamente? isso, exato. Poderiam fazer isso incrivelmente, né? Perfeitamente, otimamente, maravilhosamente, magnificamente. Então, você vai procurar aí adjetivos terminados em mente, tá bom? Então, repetindo, você pode usar que eles faziam isso incrivelmente, perfeitamente, otimamente, maravilhosamente, magnificamente, tá bom, gente? Qualquer adjetivo nesse sentido que esteja terminado em mente vai expressar a ideia dessas duas palavras, ou seja, muito e bem, ok? Até aqui estamos entendidos? Alguma dúvida? Então, Não, vamos nenhuma terminar. dúvida. Letra C. No trecho, os celtas deviam acreditar, portanto, que seus nobres precisavam de riquezas e armas após a morte. Apresenta-se uma informação que não é uma certeza. Reescreva-o usando um advérbio de dúvida e faça as adaptações necessárias. Então,
quando ele diz assim, os celtas deviam acreditar. Como que a gente poderia utilizar com o advérbio de dúvida para substituir, gente? Como que seria aí? Os celtas Por exemplo, talvez acreditavam? talvez, provavelmente, possivelmente, né? Acreditavam. Os celtas talvez acreditassem, né? Pode ser usado essas formas, tá? Provavelmente, possivelmente, talvez acreditassem, ok? Tá, então vamos para a letra D. O fragmento lido indica que temos bom conhecimento sobre o passado dos celtas? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Esse texto mostra que a gente tem um conhecimento completo, um bom conhecimento sobre o passado dos celtas? Não, é só mais por cima, assim, do conhecimento. Eles Nada apresentam profundo. hipóteses, né? Mas não a confirmação desses dados. Não tem uma confirmação. É questão histórica. Tem muitos fatos históricos que não se tem certeza, né? Que são hipóteses, tá? Então não existe essa certeza, ok? Letra E. Observe os pronomes destacados no texto. Lá, aqui no slide, não está destacado. Mas lá no livro de vocês, estão na 7ª, 8ª, 9ª e 10ª linhas. Olhem aí na página 169 do texto, tá? Questão 1. Professora, Nas 4 últimas linhas estão destacados em vermelho. Oi? tem sim, dá pra ver os que estão destacados. Tá, ela, Pega na página do livro. ele, eles, Ela e delas, né? É porque, assim, no slide eu não destaquei, mas lá no livro de vocês está destacado, tá? Agora, não me pergunta por que no slide não ficou destacado, porque aparece o numeral 1 de vermelho aqui, né? Isso é alguma mágica que aconteceu aqui. Porque não tá. Então, vamos lá. Ah, tá sim, só que tá bem escuro, né? Deixa eu destacar aqui, ó. É mesmo, bem que a colega estava falando, eu não estava entendendo. Será que eu estou ficando cega? A velhice que está chegando, gente. Aí, ó, achei agora. Estão conseguindo ver aí? sim, Tá. Sim. Então, esses são os pronomes destacados. Então, ele diz assim, quais são seus referentes? Então, isso a gente já estudou. Referente é o quê? É a qual palavra esses pronomes estão se referindo, tá? Então, eu vou perguntar, vocês vão responder. Ele diz assim, talvez eles considerassem sagrados estes lagos. Eles se refere a quem? Celtas. A quem? Celta. Isso, aos celtas. Exato. Depois ele diz assim, e oferecessem a eles seus melhores ornamentos. Nesse segundo eles aí, se refere a quem? Aos mortos. A quem? Os guerreiros mortos. Não. Aos lagos. Esses lagos. Talvez eles considerassem sagrados esses lagos e oferecessem a eles, ou seja, oferecessem aos lagos seus melhores ornamentos. Entendeu? Eles jogavam dentro do lago as coisas que eles utilizavam, entendeu? É questão de interpretação. Pode ter sido por isso que Arthur obteve sua espada da Senhora do Lago. Ela, quem é ela? Senhora do Lago. Estava apenas jogando uma delas de volta. E esse delas é a mistura de de mais elas. E esse elas aí, se refere a quem, esse último? as espadas. As espadas. Gente, pode parecer uma atividade simples, mas esse tipo de questão cai no Enem, cai em provas de concurso e muita gente erra, tá? Essa questão da referência, né, dos pronomes, a quem se refere esses pronomes, isso que a gente fez agora, nossa, cai muito em questões de concursos, né, que as pessoas erram bastante, tá? Então fiquem atentos a isso aí. E por último, a gente tem a letra F. O rei Arthur ficou conhecido pela façanha de retirar uma espada presa em uma pedra. Quem não conhece essa história, gente, depois pesquisa na internet, depois eu vou colocar também para vocês na plataforma. O texto se refere a esse fato, sim ou não? Não, Arthur recebeu sua espada do Senhora do Lago.
Exatamente. Então, fala que Arthur recebeu uma espada desse ser mágico que era essa senhora lá no lago lá, né? Então, a história do rei Arthur fala, né, que ele retirou uma espada presa numa pedra, mas nesse trechinho aí que a gente está analisando não tem nada disso. Então, a questão de interpretação é essa, é você dar a resposta que a questão pergunta, e não exatamente o que você conhece sobre a história. Então, uma pessoa que não está prestando atenção na pergunta, ela vai responder algo que ela já conhece daquela história.